A pandemia trouxe muitos problemas para a cultura. Diversas atividades realizadas anualmente foram canceladas para evitar aglomerações. Mas com a população vacinada, a Covid-19 vai ficando na história, pouco a pouco, e a cultura vai retomando os trilhos. Nesta volta, um projeto de lei aprovado pelos vereadores de São José estabelece o Dia da Cultura e institui a Semana Cultural Josefense. Em 2020, a Lei 5.976 autorizou o chefe do Poder Executivo a contratar apresentações artísticas e culturais de grupos ou artistas locais pela Fundação de Cultura e Turismo do município de São José. Para falar deste assunto, nós estamos recebendo hoje o vereador André Gesser e a superintendente da Fundação de Cultura e Turismo de São José, Gilmara Vieira Bastos. Sejam bem-vindos. Eu sou o jornalista Fernando Martins e este é o Câmara Debate de hoje. Vereador André Gesser, poderíamos ter enfrentado a pandemia de uma forma diferente, que não afetasse tanto a cultura como afetou? Qual é a sua avaliação? Primeiramente, boa tarde, Gilmara, boa tarde. Eu acho que quem pode falar de fato sobre isso é a saúde, né? Porque em termos práticos, era quem nós tínhamos que escutar e foi quem nós escutamos, o setor da cultura, né? Quando eu falo nós, porque eu sou músico, mas a Gilmara daqui da Fundação, superintendente, porque não dava para botar em risco nem os artistas, nem as pessoas que trabalham com os artistas, então não tinha outro caminho senão parar. E que eu acho que paralelo, porque nós fomos os primeiros a parar e somos os últimos a voltar. Está voltando agora, mas os grandes eventos não começaram ainda. Agora, de certa forma, o que faltou, pelo menos do começo da pandemia, lá em 2020, de março até eu acho que novembro, outubro, foi ter trazido mais auxílios financeiros para os artistas, né? Para o músico, para o dançarino, para o cineasta. E depois que aprovaram a lei Aldir Blanc, que daí veio mais, né? Acalentou um pouco mais o coração do pessoal que trabalha com cultura. E então não tinha para onde correr se não fosse buscar os auxílios. Eu acho que em termos de auxílio demorou um pouco, né? Está faltando ainda, mas é o único caminho, porque a gente viu que a pandemia que trouxe, infelizmente, mais de 500 mil pessoas que vieram a falecer, não dava para botar em risco os artistas, e os artistas entenderam isso. Só que, em contrapartida, tivemos prejuízos gigantescos. Ainda nós temos hoje diversos músicos que estão venderam guitarra, que venderam, o cara que é cantor vendeu microfone, né, venderam bateria, enfim, para tentar se virar numa pandemia que economicamente atrapalhou a cultura e todo o resto. É verdade. Nós estávamos entre a faca e a espada, como se costuma dizer, né? Que de um lado a gente queria evitar os problemas da saúde e do outro a gente acabou com um problemaço economicamente, e o setor cultural, é claro, foi extremamente afetado, como a gente viu e ainda vê até esse instante, né? Pois é, o vereador André tocou aqui no assunto da Lei Aldir Blanc. Aqui em São José, como é que foi a lei? Até numa conversa com a Gilmara, numa outra ocasião, ela falou que deu tudo certo, funcionou bem, mas muitos artistas acabaram, o processo até foi simples para poder participar, mas muitos não participaram, né, Gilmara? Isso, primeiro, boa tarde a todos, boa tarde, vereador, né? A TV Câmara, que é uma grande oportunidade para a gente levar a informação até o munícipe, né? Então, é um prazer estar aqui, poder esclarecer essas informações. A Lei Aldir Blanc, na verdade, na gestão anterior, né, já iniciaram o processo, 43 projetos foram aprovados, classificados, alguns não puderam executá-los ainda por ter a necessidade de fazer uma apresentação para o público, outros nós acabamos adaptando a apresentação para eles, fazendo através de lives e outros meios, apresentação no teatro para transmitir, né, para a população. Então, assim, foi uma oportunidade, mas realmente nós não tínhamos também no município
um cadastro, um registro de quantos artistas nós tínhamos, né? De que segmentos e que tipo de trabalho, de apresentação fariam, né? Se era músico, se era artesão, se é teatro, né? O que fariam. Então, hoje a gente tem a plataforma, nós implantamos a plataforma Converte, que foi muito importante, nós temos mais de 200 cadastros, isso é importante para o município porque a gente consegue chegar até esses artistas, né, para oferecer se há um edital, para poder estar informando. Isso ajudou muito. E na época, então, parece que muitos não se interessaram. A gente conversou com alguns, olha, eu não fiquei sabendo, alguns músicos, eu nem sabia que existia, pediram mais divulgação. É claro que foi divulgado nas mídias, né, rede social, jornal local, mas acredito que durante toda a pandemia a informação e a notícia era muito sobre a pandemia, né? Então acho que talvez também faltou um pouco de foco nesse setor. A preocupação, claro, que a saúde, todo o governo era combater, né, a transmissão, evitar ao máximo, isolar as pessoas para que evitassem essa transmissão maior. E então acredito que o setor cultural realmente ficou um pouco esquecido, mas eu não sei se porque agora eu estou no meio, mas eu fico feliz ainda que mesmo com pouca procura, pouca atenção, ainda tem sido lembrado o setor cultural, assim, nós vimos muita defesa. E isso é gratificante, é satisfatório. Assim. E essa iniciativa, parte da fundação, foi um ganho interessante também. A TV Câmara esteve lá acompanhando esse processo de catalogação, eu diria, né, de cadastramento dos músicos, dos artistas locais. Então, se tem coisas boas que a gente pode tirar da pandemia, e eu acredito que sim, até ouvi esses dias, né? Vamos sair da pandemia, estamos saindo pouco a pouco, como falava agora no início, e não tem como sairmos pior do que entramos, vamos sair melhor. Claro que, lamentavelmente, tivemos muitas perdas, como o vereador André bem disse, tivemos muitas perdas e perdas que infelizmente não tem como a gente recuperar, foram as vidas perdidas, o que é algo realmente lamentável, muito triste, não é? Todos nós perdemos conhecidos, pessoas que amamos, isso realmente é lamentável. Mas por outro lado, tivemos ganhos também, não é? A medicina também, acredito, a própria ciência ganhou muito com isso, porque aquilo que a ciência não fez e que deveria ter feito, e não fez em grande parte por conta também de governantes, que infelizmente não investiram nos estudos, deixaram o coronavírus, que já é de uma família de vírus que a gente conhece, mas deixaram de lado, ficou aí dentro das universidades, o estudo não continuou, e aí nós fomos pegos da forma como nós vimos, o que é algo realmente lamentável, né, André? Uma questão que uma coisa a gente está falando hoje, depois de 1 ano e 3 meses de pandemia. Se a gente estivesse conversando sobre cultura lá em outubro, em novembro, o desespero seria muito maior. Muito maior. Porque, de fato, as pessoas, os artistas passaram muitas dificuldades, muitas, inclusive alguns que deixaram de trabalhar com arte para ter que trabalhar com outra coisa, que não é o seu ramo, para porque precisava sobreviver, precisava comer. Então, isso é fundamental. E daí, eu acho uma coisa que é importante a gente frisar, e isso tem a ver com questão de pacto federativo, de trazer mais orçamento para dentro dos municípios, para dentro dos estados, para que o município possa aportar mais financeiramente esse tipo de coisa e os estados aportarem também. Por quê? Porque é aquela coisa do município ter que esperar o governo federal entregar o recurso para a gente conseguir pagar para os artistas. E de repente essa fundação tem um fundo mais robusto, esses 45 artistas, foi isso, né, Gilmar? De repente a prefeitura já poderia estar antes já fornecendo pelo menos um auxílio de R$600. Verdade. Mas a gente sabe que o cobertor é curto, então já chegam poucos recursos de lá para cá. Se a gente tivesse mais, eu acho que esse suporte, essa base, eu acho que seria muito mais interessante, porque a realidade dos artistas de São José, quem conhece, é São José, é a fundação. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que se pensar muito, assim, de inverter isso. Uma coisa sabe? que a gente tem trabalhado muito também, vereador, é comunicar que nós estamos de portas abertas. Assim, eles têm que aprender a procurar a fundação, que é a porta para o setor cultural. Porque às vezes eles estão lá naquele meio sem a informação, não sabem o que procurar, o que fazer, ficam ali estagnados e de repente se tivesse procurado havia alguma alternativa, né? Tivessem procurado mais, se uniam mais para poder talvez buscar outros recursos ou uma forma de poder trabalhar, né? Apresentar o seu trabalho
Porque assim, nem a própria fundação, com certeza, conseguiu ter um diagnóstico de quais artistas estavam em casa passando por essa situação. Nós fizemos agora, através da plataforma Covert, esse cadastro, e começamos a procurá-los, por exemplo, com aquele projeto ali do solidário da ND, e aí haviam aquelas doações de cestas básicas e tal. Foi uma forma também que a gente encontrou, procuramos a empresa, se há uma doação, que seja também para o setor cultural, para os artistas, porque só para instituições, na maioria, é direcionado para instituições já conhecidas e tudo mais, que também precisam, é claro. Então, assim, a gente começou a ter esse olhar realmente mais humanizado. Mas eles precisam também ser orientados, que procurem a porta, né? Quando você tem um problema com um comércio e algo que é direcionado para o PROCON, a gente sabe que vai até o PROCON. Então, que o artista procure a Fundação Municipal de Cultura, porque ali nós temos essa porta para atendê-lo, né? E o trabalho é extremamente independente, né? E os artistas vinham nessa pegada, o que é algo interessante, inclusive, para a própria arte, né? Se viravam bem, muito bem, totalmente independentes, muitas das vezes sem ajuda de ninguém, muitos tocando em barzinho para poder... Que é outra falha que a gente tem trabalhado com eles, sabe? É que assim, vereador, eles têm essa independência, mas eles precisam ter mais conhecimento, estar mais preparados em relação à nota fiscal. Eles precisam de uma orientação empreendedora, sabe? Porque ou eles são da arte, então eles levam a tua alegria, eles fazem a apresentação do trabalho, mas a gerência, assim, a gestão, para eles sobreviverem como um negócio, eu percebo, assim, é algo, pode ser que seja só a minha impressão, mas a gente tem percebido o quanto falta um suporte para que eles sobrevivam do trabalho deles. É que, na verdade, isso faz todo sentido. Tenho vários amigos que nunca contribuíram para a Previdência, por exemplo, mas é que a vida do artista é tão difícil, tem que economizar no almoço para jantar, literalmente é isso, né? Em tempos de pandemia, muito mais. E vinha dando certo até então, né, André? Agora, é uma coisa que a gente também tem que valorizar a postura dos artistas durante a pandemia, porque a gente não viu manifestações de artistas dizendo que não, nós temos que tocar, nós temos que fazer show e tal. Todo mundo respeitou o que a ciência estava falando, o que a saúde estava falando. Isso foi muito importante. Tivemos manifestações para, se o bar está aberto para tocar com violão e voz, que faz sentido, mas a gente não viu nenhuma resistência dos artistas brigando que não, nós queremos fazer os shows, queremos ir para o teatro, abrir o teatro. Não. O artista respeitou e está respeitando até o momento. Apesar das dificuldades, né? A questão da pandemia, né? Apesar das dificuldades, apesar de estar passando fome, mas porque ele sabe que é importante, porque se tu não tiver vida, como é que tu vais fazer o teu show? Porque a ideia era não, né, o importante era não aglomerar, não aproximar pessoas. E, querendo ou não, uma apresentação, o artista, justamente um restaurante chama uma atração, porque é para atrair as pessoas. Então, o artista, a apresentação dele atrai pessoas, e a ideia era você não atrair pessoas para aglomerar. Então, foi por isso, né, que foi... ele entendeu isso também, que com certeza ele é uma atração, ele aproxima mais as pessoas. E o trabalho dos artistas, a gente já falou isso em diversas oportunidades aqui, a importância que ele tem, principalmente para a nossa cultura local, né? E vivemos num tempo tão globalizado, né? Que a gente fica sabendo de tudo ao tempo todo, e eles valorizam tanto a nossa cultura, né? A gente conversava numa outra oportunidade, inclusive, com o vereador André, falávamos sobre o Riferama, né? Sim, que é uma plataforma, um site extraordinário, um portal, né? Que tem o cadastramento dos artistas de todo o estado de Santa Catarina, um negócio fantástico e feito por um jornalista, né, André? Pelo Daniel, grande Daniel. Que foi entrevistado, inclusive, aqui. Inclusive, é interessante falar que hoje o Riferama fez uma postagem de uma homenagem que os músicos, né, os amigos, fizeram para um músico chamado Johnny. Inclusive o Bruno conheceu quando a gente foi fazer uma sessão de fotos, o Johnny estava ali. E o Johnny era um grande artista porque ele faleceu de Covid. E hoje o portal Riferama, que é um portal que fomenta a cultura de Santa Catarina, especialmente a música, eles colocam tudo que é lançamento, eles colocam ali, fazem as críticas necessárias, eles postaram essa homenagem ao Johnny, que foi um grande músico, um grande amigo nosso. Né? E a maneira dos músicos homenagear, fizeram um videoclipe, ficou muito bacana. E tu veja então que trabalho importante, né?
homenageando, participando desse momento, né, desse instante de homenagem. Inclusive, fica até como sugestão para a Fundação, né, o Charles, a Gilmara, conhecerem ainda mais o trabalho do Riferama, que eles, inclusive, têm muitos artistas aqui da cidade de São José que estão lá no portal. Interessante para fazer, de repente, uma parceria, né, porque pode surgir muita coisa boa daí. Eles têm um catálogo bem grande ali. Todos os artistas que lançam alguma coisa sempre mandam para ele, é o Daniel, né? Hoje ele trabalha... Virou uma referência, né, o Daniel? Trabalha especificamente só com o Riferama, com o portal, e é bem interessante. Até onde eu sei, entrevistei aqui o Daniel, e na ocasião não me recordo, o programa está inclusive sendo veiculado na TV Câmara, não me recordo de alguma parceria com outros órgãos por aí. Então seria algo até interessante para se trabalhar. Eles não procuram, né? E a gente também, claro, tem que procurar saber quais são as referências, mas não nos procuram, tá vendo como são, assim, não consegue conversar, né? Não entendo, mas nesse caso é o portal, né? O portal, O portal, ele não é só da Grande Florianópolis, é do Estado. É o Estado, né? inteiro. Então é interessante. E uma coisa que é importante frisar, para não esquecer, senão eu esqueço, que a gente falou da importância da cultura, para a cultura de São José, do nosso estado, mas é muito importante para a economia, muito importante para a economia. Por que o auxílio emergencial é importantíssimo? Porque o cidadão que recebe, o músico que recebe os R$600, ou 900, ou 300, né? Ele vai pegar aquele recurso para quê? Para pagar as contas que ele paga dentro do município, para comprar o pão, para ir no mercado, para ir na farmácia. Então, é dinheiro que volta através da economia para investir em educação, em cultura, em saúde. Então, o auxílio emergencial, ele não é só uma questão de sobrevivência, mas ele é um aporte econômico de receita para cada uma das cidades, né? Especialmente para São José. Ele continua movimentando a economia da cidade, né? Exatamente isso. Vereador André, a lei aprovada aqui na Câmara, que estabelece o Dia da Cultura e institui a Semana Cultural Josefense. Na sua avaliação, de que forma essa lei aqui criada, aprovada, ela beneficia realmente a cultura local? Vou falar até o que eu disse na discussão. Todo dia é Dia da Cultura, né? Eu acho que estabelecer a semana é importante para que o Poder Executivo faça um planejamento para que naquela semana nós tenhamos um aporte de divulgação muito mais maciço, inclusive para dizer para os artistas, vem aqui na Fundação se cadastrar, porque se vocês não vêm, a gente não sabe que vocês existam. Perfeito. Que vocês existem. Então, eu acho que a semana tem essa simbologia, né? E também para fazer com que nós, Poder Legislativo, Poder Executivo, comece a pensar de que nós temos que investir na cultura. Né? E atrelado a isso, até na discussão a gente falou, já conversei com a Gilmara sobre, precisamos do Plano Municipal de Cultura, porque é isso que vai dizer para onde é que nós vamos fazer a cultura em São José. Seguir as diretrizes. Então, eu acho que a semana, comemorar a cultura de São José é importante para isso, para a gente fazer esse diagnóstico, essa reflexão, para se juntar com a Fundação e dizer o seguinte, nosso caminho é esse, nós temos que agora ir lá na Potecas, ir lá na Serraria, ir lá em Barreiros. Na verdade, eu vejo, sempre perguntam, né? Mas o vereador cria datas, tem tantas leis de tantas datas e comemorativas e tal. A data ela não é tão só comemorativa, né? O intuito no legislativo é justamente isso que o vereador falou, é conscientização. Essas datas em relação à educação, à saúde, todo dia é dia de cuidar da saúde, né? Agora a gente está no Julho Verde, que é saúde, cabeça e pescoço, né? Prevenção do câncer de cabeça e pescoço. E o pessoal anda de máscara aí, tem que ver se está cuidando da boca. Vocês têm que cobrar, vereador, da saúde. Verdade. Então, assim, nós temos essas datas que são importantes para isso, realmente. Se passar um pouquinho despercebido ali, dar um pouquinho mais de atenção, mesmo que seja naquela data comemorativa, que sirva para despertar, né, essa atenção do Executivo, Legislativo, da comunidade. Acho que é bem importante. O Poder Executivo, tendo isso como lei, ele tem que botar a lei na prática. Tem que cumprir, né? E daí é uma semana para te fazer buscar fazer uma discussão com a comunidade, divulgando através do próprio site da prefeitura, né, que é gratuito. Às vezes até botando algum outdoor naquela semana, você conhece a Fundação de Cultura? Venha se cadastrar. Ótimo. Porque a lei, como a Gilmara falou, a intenção é essa. Tem algumas leis que poderiam não existir? Tem, né, de dias, de semana, mas nesse caso de divulgar a cultura é importantíssimo.
Porque além de tu trazer o artista para dentro da fundação, é importantíssimo para que, por exemplo, tu que não é artista, saber que existe o artista aqui de São José, que faz teatro, que faz cinema, que faz dança. Conhece um artista e indica, né? Exatamente. Vai lá, ó, Às né? vezes ela é minha vizinha e ela não sabe que eu sou músico, que eu trabalho com isso, que eu sou profissional. Se fosse taxista, se fosse professor, talvez sabia, mas não sabe que... Isso é música. E a gente tem que quebrar esse paradigma, porque o artista, ele é um profissional. Exatamente. Ele é um profissional, que nem é o dentista, que nem é um professor, enfim, todos os outros, né? Gilmara, com a vacinação de toda a população, aos poucos os eventos culturais eles vão se organizando para retomar a rotina, não é? Nós estamos gravando o programa hoje, dia 13 de julho. Domingo passado, né, nós tivemos a Feira da Freguesia. Retomada. A retomada, a primeira edição de 2021, né? É um indicativo já, Gilmara, da Graças volta a das Deus. atividades? Sim, na verdade, tanto pelo número, né, de casos que nós acabamos... Hoje eu ouvi alguém falar que não houve nenhuma internação no hospital regional, um leito ocupado com casos de Covid, e me parece que mais um hospital, não sei se foi na SS Cardio, no Bahia Sul, alguma coisa assim. Foi no centro da capital, a gente estava exato. conversando com alguém sobre isso. Eu fiquei Zerou, super feliz. zerou, né, os leitos, né? Eu até fiquei feliz, porque como a nossa Feira da Freguesia retomou domingo, se tivesse um caso hoje, eu já ia ficar preocupada. Verdade. Mas, assim, é um indício, sim, né, de que a campanha também, as pessoas vão ficando mais à vontade, mais seguras, elas também vão começando a procurar mais. Mas o que a gente percebeu, assim, é o quanto as pessoas estão necessitando de contato, de uma atração ao ar livre, sabe? Nem é tanto festa fechada, eles querem mesmo conhecer. Ontem nós falamos, o teatro foi muito visitado nesse domingo, o quanto eles se deslumbravam com aquele teatro, e isso mostrou que muitas pessoas realmente não conhecem nada da história da cidade, que talvez não achavam interessante, né, porque tinham suas outras atrações, bares, shows, só que agora esse setor, né, de cultura, centro histórico, teatro, essas atrações parece que são novidades. Talvez porque a gente também tenha ficado um ano e tanto sem ter isso, né, para o povo, para ofertar. Então, eu vejo que é uma luz no fim do túnel, sim. A gente está aí caminhando para, graças a Deus, passar esse momento. E aí, como a gente falou no início, né, acaba que uma coisa ruim trazendo coisas boas. Eu vejo que, infelizmente, tivemos que passar tudo isso no setor cultural para agora ter um pouco mais valorização. Eu acredito ainda que o setor cultural vai ser muito mais valorizado do que antes por ter passado pelo que passou, sabe? Uma coisa que, por exemplo, na agricultura existe, que é seguro agrícola, a gente não tem seguro cultura, seguro artista, e tem que começar a pensar nesse tipo de coisa. É algo que... Porque pode acontecer, né? Não pode ser numa pandemia, mas pode ser uma outra questão que né? Então, assim, e o artista é muito importante. Quem era, no auge da pandemia, quem que estava lá na telinha das pessoas animando, levando alguma mensagem, né, aquecendo o coração daqueles que estavam ali trancados dentro do apartamento? Era o artista. Era o artista. Era o artista. É verdade. Quanta sequela mental foi prevenida, que também é algo que não tem como voltar assim, mas quanta sequela não foi evitada com uma apresentação artística, né, com essa forma de distrair um pouco as pessoas, né? Então acho que foi bem importante. E uma coisa eu quero dizer que é importantíssimo para nós artistas, né? E uma crítica daí aos meios de comunicação, porque a gente está aqui para construir, e é através da crítica que a gente constrói, é que os meios também precisam se ligar, que eles precisam mostrar quem está fazendo a arte. Isso acontece muito pouco, muito pouco. Hoje é dia 13 de julho, é dia mundial do rock. Eu tenho um grupo de vários músicos e a gente estava comentando sobre algumas questões que aconteceram em 2006, quando nós lançamos um disco lá no TAC, que é um teatro maravilhoso também, teatro lotado, e a gente tinha feito uma produção com uma emissora de TV para passar, porque era lançamento de música autoral, o primeiro disco da antiga Samambaia Sound Club. Chegou na hora, nós perdemos a pauta porque mostraram num bar lá na Lagoa uma banda que ia tocar cover de rock. Então, assim, essas visões e os meios de comunicação são importantes para ajudar a fundação, para ajudar os artistas. E, infelizmente, a gente não tem essa abertura. E a gente tinha que ter mais abertura. Porque é aquela coisa, a mesma frase, às vezes ela é uma artista que é minha vizinha e eu não sei. Não é
culpa dela, é porque ela não tem nem Dia a tempo de dia, parar para, né, tá. E os meios de comunicação são importantíssimos para isso. Por mais que hoje tenha a internet e realmente é um grande braço Mas do o poder, artista, né, dos meios de comunicação, né, André? o poder de poder botar um editorial voltado para a cultura. Pô, hoje o ciclano de tal lá de São José vai lançar um disco ou uma peça de teatro. Mostra, fala para as pessoas. Infelizmente, André, o que eu vejo, né, nos meios de comunicação? As emissoras de televisão e de rádio são concessões públicas. Exato. Ocorre que agem como se donos fossem. Exatamente. Essa é a realidade que nós vivemos no Brasil. Pouco se fala nesse sentido. E o poder realmente dos meios de comunicação é inquestionável. É um poder gigantesco. Né? Como a gente viu durante a pandemia, como a gente vê e já via antes. Isso é algo histórico já, o poder. E não se pode fazer nada. Quando você tenta fazer alguma coisa, já estão dizendo que estão querendo dominar o meio de comunicação, manipular, o governo quer manipular isso e aquilo. E assim, tem que deixar registrado, inclusive, tem pessoas ali dentro de cada meio de comunicação que lutam para que as coisas aconteçam. Um que eu conheço, que deve conhecer muito bem, é o Mancha. O Mancha, sem dúvida. O Trabalhei Mancha, com ele na todo Record. dia ele mostra alguma coisa que ele consegue botar lá. Ele bota um clipe daqui, bota outro ali, ele vai. É um exemplo, inclusive, nesse meio. É um exemplo. É um exemplo. E uma outra curiosidade para vocês, por exemplo, quando a nossa capital de todos, quando fez aniversário, fizeram uma homenagem maravilhosa, mas a trilha sonora era do Titãs. Ou seja, nada a ver com o local, né? Entendeu? Então, a gente tem discutido muito isso, para trazer o artista local. Porque bota alguém dali. Exato. Mas eu acredito, André, que nós já fomos mais fortes nisso, né? Porque no passado se mostrava muito da capital, na época, por exemplo, o nosso querido Aldírio Simões mostrava muito a capital, o manezinho, aquela coisa local, e a gente foi perdendo isso ao longo do tempo, né? Os próprios jornais que nós temos aqui com apresentadores de fora já mostram em grande parte isso. Nós tínhamos muito local aqui e isso foi se perdendo. Uma cultura meio globalizada, e a gente vai começando a curtir outras coisas de fora e se esquece meio do local. Até eu me recordo que numa palestra que eu estava numa oportunidade, isso há mais ou menos uns 15 anos atrás, eu perguntava sobre isso, né? A internet está vindo com essa força toda, será que essa coisa da globalização não vai destruir a cultura local? Eu perguntava para a palestrante. E ela assim, jamais, isso jamais vai acontecer. E na minha cabeça, na época de estudante, eu disse assim, mas para mim parece lógico que isso vai vir com uma força gigantesca e que nós vamos ter que cuidar da nossa cultura local. E na época eu morava no Ribeirão da Ilha, que tem uma cultura lá que infelizmente hoje, com construções, com tudo, com as pessoas que chegaram, tudo sendo abafado, né? E a gente na época de escola com boi de mamão, com as culturas que a gente tinha local aqui, e muita coisa foi se perdendo, né? O que é algo realmente lamentável. Então eu acredito, retomando um pouco, eu acho que os meios de comunicação tinham que trabalhar mais firmemente nisso, nesse resgate. Eu vejo que o próprio governo está com intenção, assim, sabe? A visão política está mudando muito. Eu vejo porque a gente está mais próximo das discussões entre os municípios e Estado. Então, assim, Florianópolis, ele tinha sempre uma divulgação, o turismo dele, a praia, né? Eram as praias, a beleza, as praias. E agora eles têm uma discussão para voltar à cidade Florianópolis, Floripa Criativa, algo assim. Então, eles começam a querer mostrar outras atrações da cidade que não são só as praias. Então já estão valorizando novamente, é isso que eu falo, de repente esse processo todo que todo mundo passou durante a pandemia serviu para despertar também a atenção naquilo que a gente tem de bom. Isso aconteceu dentro de casa, as pessoas falam que não sentavam mais com a família para conversar e tal, e a pandemia acabou aproximando também. Então isso aconteceu com todos. Nós no município estamos também querendo, os municípios nas próprias discussões, querendo trazer e apresentar todas as suas potencialidades assim, no setor cultural para valorizar mais. Então, como está tendo essa discussão, né, da própria Gran F-Polis, eu vejo que algo vai mudar. Assim, já está mudando, na verdade. Né? Então, eu acho que vai potencializar muito mais a cultura local, o artista local, oportunizar mais. Eu tenho visto isso. Além disso, de valorizar o artista local, uma coisa que ele não pode esquecer, e daí sim eu acho que tem que ser meta da fundação, do poder executivo, né, do poder que executa, que faz as coisas, é o fomento para aquele que não é artista, para que ele possa virar artista, né? As oficinas de música, oficinas de teatro.
e sair um pouco de dentro do nosso casulo e ir lá nos bairros, lá na Serraria, no Morar Bem, lá na Poteca, lá na Colônia Santa Não Ana. sei se isso que eu ia vocês têm perguntar, conhecimento, inclusive. nós fizemos um projeto agora, foi o edital do PAC, né, que é para todos os bairros, tem mais de 10 polos. Então, a ideia é justamente essa, porque a cidade também, a mobilidade tem que ser, ainda tem que evoluir, né? E aí fica muito difícil. Imagina tirar uma criança, um jovem, um idoso lá do bairro para trazer para o centro histórico, né? A gente sempre trabalhou muito isso. Aí tem 2 pontos que eu queria tratar. Um, inclusive, que foi levantado na sessão plenária, que foi sobre a possibilidade de levar a Feira da Freguesia para outras localidades da cidade de São José. O Executivo planeja isso? Há algum pensamento nesse sentido? Há uma intenção, tanto nossa quanto o prefeito mesmo, né, pedia. Mas uma outra tentativa na gestão anterior, nós conversamos muito, nós fizemos uma reunião com os expositores, né? Porque ali a ideia é uma gestão participativa, tanto com o legislativo como com a comunidade, a gente tem que estar trazendo. E essa ideia é de levar para os bairros. Segundo o relato deles, não deu muito certo, o pessoal não aprovou muito, eles se disponibilizavam e estrutura e não dava certo. Talvez antes da pandemia, porque é aquilo que eu falei, né? Eles ficaram surpresos agora nessa feira, a quantidade de pessoas que procuraram e valorizaram tanto ali a compra mesmo do artesanato como a gastronomia. Eles disseram que o que eles traziam para vender no maior pico de Feira da Freguesia, de datas assim que davam maior público, né? Venderam tudo nessa feira agora. Então, as pessoas estão querendo isso. E aí a ideia é assim, talvez a Feira da Freguesia, que deu muito certo e a gente quer continuar, porque o que deu certo tem que continuar, né? Ela aconteça ainda no centro histórico, mas talvez nós fazermos outras feiras nesses moldes nos bairros. Mas não que seja a Feira da Freguesia, né? Esse projeto é daqui, é do centro histórico, deu certo aqui. Então, fazer uma outra feira para levar esses expositores, artesãos. Nós temos mais de 600 pessoas inscritas, esperando a oportunidade. Deixa só. Então, assim, se não deu no domingo na feira, porque a praça não comporta, mas que eu possa oportunizar para os bairros, talvez. Exato. De repente, até aproveitando os próprios artistas daquele local, né? A Edir, que mora na Serraria, que me acompanha todos os dias, uma ouvinte. Esses dias, inclusive, ela me presenteou com alguns sabonetes que ela mesma fez. E ela me disse, mas Fernando, eu estou querendo expor isso aqui no bairro para o pessoal. Ou seja, está só aguardando aí uma iniciativa por parte do Executivo para expor esses produtos dela, né? Um molde aí da Feira da Freguesia nos bairros seria algo, eu acho que, bastante interessante, até porque, com a pandemia, nós tivemos isso, né? Nós tivemos muita gente trabalhando para poder ter uma renda. Se reinventou. Uma renda extra, né, André? Eu acho que é fundamental isso aí. Por mais que seja difícil, a gente tem que tentar quebrar esse paradigma de levar. A gente sabe que a metade da população está para o lado de cá, a metade está para o lado de lá. Exato. Então, Areias, enfim, a própria Serraria. Às vezes, tu vai fazer com 10 expositores, de repente, no outro vai ser 15. Exato. Mas na hora que tu começa a criar essa cultura, e importante também, que é importante para aquele que é o artesão que está vendendo ali, mas é importante para aquele que vai comprar. Porque aquele que vai comprar, que não consegue vir até o centro histórico, às vezes quer comprar um anelzinho daquele de coquinho, mas não tem aí do lado dele. Mas se tiver, daí claro, daí tem que buscar os locais, mas eu acho que é possível sim, porque a Feira da Freguesia, que bom que voltou agora, é um grande exemplo de que a gente tem artista e a gente tem consumidor para comprar isso dos artistas, né? Então, perfeito. Muito bem, quero agradecer muitíssimo aqui pela presença. A gente podia conversar sobre muitas outras coisas aqui no programa, sem sombra de dúvidas, né? Até porque o assunto cultura é extremamente vasto, rico pra caramba, ainda mais aqui na cidade de São José. Agradecer muito ao André, também à Gilmara por estar aqui conosco. Gilmara, suas considerações então para a gente encerrar. Eu gostaria que você falasse para a gente, Gilmara, em poucos minutos, para a gente ir para o encerramento. Tivemos a Feira da Freguesia, expectativa já de outros eventos ainda no ano de 2021? Sim, qual é a expectativa do Executivo? Então, nós temos aqui, eu já agradeci no início, né, a oportunidade de poder falar, e se puder chamar, a gente está sempre aqui, o vereador pode estar sempre procurando a Câmara para esclarecer. Eu acho que esse é o importante, né, participação, tanto legislativo, porque a gente tem muito a contribuir, enquanto também conhece as comunidades. Nós agora abrimos
também pedindo para a chamada da sociedade civil para o Conselho Municipal de Cultura, que o vereador falou anteriormente. Encaminhamos para a Câmara um pedido a vocês, vereadores, para que nos ajudem, tanto para divulgar na comunidade para os seus, né, para os moradores, as pessoas que querem participar, como para também incentivá-los, né, e serem parceiros nossos. Então, a gente tem trabalhado assim, isso é muito importante, eu peço que continue, né, é importante. E sobre outros eventos, a Feira da Freguesia, nós já pensamos, ao invés de atrações ali na praça, que foi um dos relatos das pessoas também que gostaram muito da praça ficar mais livre, né, é trazer a atração para o teatro. Então, houve a abertura do museu, as pessoas visitaram muito o museu, os funcionários ficaram felizes, porque há muito tempo que o museu não é visitado assim, com essa curiosidade. Então, é importante o teatro ter atração em alguns horários, para que as pessoas possam aproveitar a feira e vir no teatro, né? E aí, nós temos aí programado o Natal. Nós temos algumas ideias de quinta na praça, para atrair, tanto para ajudar, né, para fomentar mais essa presença das pessoas no nosso centro histórico, que aqui, a única cidade quase que tem esse cenário maravilhoso que permanece, casa de cultura, teatro, né, Bica da Carioca. Então, a gente quer valorizar o que a gente tem aqui de bonito. E esses eventos nós queremos ir trazendo aos poucos, conforme característica também de cada público, né? Bairro, levar também nas praças, fazer eventos, tudo programado. As oficinas estão acontecendo nos bairros, tem muito trabalho para fazer. E aí, se Deus quiser, aquele Natal maravilhoso da cidade que nós queremos retomar, e com apresentações e tal, né? O Natal é sempre bom. É uma data que eu sempre fico na expectativa. Eu gosto muito do Natal, né? Que é a questão da infância, né? Essa memória afetiva que a gente tem do Natal, né? André, quero te agradecer muitíssimo, parabenizar também pelo trabalho, né? Ser artista, vereador aqui na Câmara, sempre atua muito nessa área da cultura também. Obrigado pela presença conosco hoje aqui. Obrigado, foi um prazer conversar com vocês. O que eu diria para a comunidade é o seguinte, valorize a cultura local, valorize os artistas, procure saber o que cada um faz, incentive o filho, a filha a trabalhar com arte, cobre nas escolas para que as escolas tenham, porque isso é fundamental, que os pais procurem as escolas, digam, eu queria que meu filho fizesse isso, fizesse aquilo, porque daí vai botar na cabeça das escolas que isso é importante, né? E por fim, que a gente tenha mais recursos, mais orçamento. Eu já conversei algumas vezes com a superintendente, porque não adianta a gente querer fazer se a gente não tem orçamento, né? E aqui a Câmara, eu acho que os vereadores é unânime, né? Se precisar fazer projetos para que a gente coloque orçamento na Fundação de Cultura, porque é fundamental, nós estamos aqui para isso e com certeza faremos. Maravilha. Obrigado, André. Gilmara, obrigado também, viu? Pois bem, e agradecemos, é claro, a você, que é a principal razão de estarmos aqui realizando este programa. Tudo que nós fazemos aqui na TV Câmara é pensando em você, é claro. Nosso trabalho aqui, o nosso papel é um papel social e de utilidade pública. E tudo é feito para você. Você pode assistir o programa na íntegra nas redes sociais da Câmara Municipal de São José, também no YouTube. Você acompanha esse programa e também outros, e é claro, você pode sugerir novos temas para entrevista. TV Câmara, a conexão entre você e o Legislativo Josefense.